Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente volta para o nosso tema importante para nós, uma área do conhecimento que a gente considera muito necessária, que é a saúde da mulher. A gente já tem episódios aqui sobre o uso de remédios, de psicofármacos na gestação, a gente tem episódios sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, mas a gente não tinha até então, agora a gente tem um episódio sobre depressão pós-parto. A depressão que acontece, e pode ser que alguém olhe por esse nome e já fale, uma depressão que acontece depois do parto, depois que a criança nasce, mas a gente vai estar falando aqui de uma depressão que acontece nesse contexto de uma gestação, né? Durante uma gestação, ou uma depressão depois do nascimento da criança, um contexto aqui de periparto, digamos assim, né? Que é um período de susceptibilidade à piora de saúde mental, né, por parte da mãe, por parte do pai também, mas não é o nosso tema hoje, né? Uma área menos estudada, mas que certamente aí deve ser um alvo de um novo episódio nosso no futuro, mas que é uma questão de uma grande vulnerabilidade que as mulheres sofrem durante o período de gestação e que precisa de uma atenção específica, de uma atenção que seja uma atenção ágil e que a pessoa possa receber um atendimento eficaz, que haja um tratamento correto desse problema de saúde, que tem uma prevalência que às vezes assusta a gente. A porcentagem das mulheres gestantes que têm depressão ou que desenvolvem depressão depois do parto, logo depois do parto, é uma coisa que às vezes deixa a gente assustado. Então eu tô aqui, claro, com o Marcos e o Marcelo para conversarmos sobre esse tema hoje. Pois é, pessoal. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Bom, que nem você falou, Pedro, talvez até para a gente começar um pouco falando sobre os dados a gente chama de epidemiologia, né? Ou seja, bom, em quem acontece, quando acontece, que nem você falou, é um número expressivo, né? Infelizmente, 10 a 15% das mulheres podem ter depressão pós-parto. E lembrando que, na verdade, a depressão pós-parto está num grande tema um pouco maior de perinatal, né? Ou seja, algumas mulheres podem ter depressão durante a gravidez, depois do parto, não imediatamente depois, por exemplo, ter no primeiro mês ou até no primeiro ano após o parto. E algumas pessoas também já entram na gravidez com depressão também. Então, quer dizer, tem todas essas combinações temporais, assim, possíveis. E daí, o que a gente acaba sempre investigando muito, bom, qual que é a história de depressão da paciente antes mesmo, né? O que a paciente já teve de depressão durante a vida. Além disso, familiares com depressão ou outros transtornos mentais, porque a gente sabe que tem um componente genético também. E além disso, a gente acaba avaliando também toda uma questão física, né? Como é que está a saúde física, porque a gravidez é um período que, bom, vai exigir, né, do corpo da mulher, obviamente. Cada trimestre é um desafio. Só apenas falando de coisas mais comuns, tem muito enjoo no primeiro trimestre, como todo mundo sabe. Não é todo mundo, mas muita gente tem. Tem todos aqueles cuidados com a alimentação. No terceiro trimestre, aquela questão de volume, né? E peso, que acaba dificultando a mobilidade. Então tem toda uma questão da gravidez que acaba sendo desafiadora. Mesmo com preparo antes, né? Então, todas essas questões também, se foi uma gravidez planejada ou não, se ela foi desejada ou não, se tá com suporte social, suporte do companheiro, da companheira, da família. Então tem toda uma série de questões que a gente tem que avaliar e inclusive estratégias que a gente vai falar um pouquinho também de formas de prevenir, né? Como tentar ajudar na prevenção de uma depressão pós-parto. Vale um adendo aqui, óbvio que isso tudo em conjunto, além da paciente, além do companheiro, da companheira, também dos outros profissionais de saúde, né? Vale a pena falar dos obstetras, do pediatra, que vai cuidar da criança depois, da enfermeira obstétrica, que também vai auxiliar, inclusive, antes do parto, nutricionista, dependendo do caso. E só um outro parênteses, preparador físico, né? Durante a gravidez é possível, sim, fazer com certos cuidados e, a depender da idade da gravidez, atividade física. Bom, pessoal, lá é um assunto muito importante mesmo, porque, como o Pedro comentou, é altamente prevalente. E o Marcelo já citou alguns dados importantes.
E quando a gente vê as mulheres que têm depressão, né, pós-parto, muitas delas já tinham depressão antes, né, antes mesmo da gestação. Então isso vai ser um aspecto importante, porque vai envolver, como o Marcelo comentou, da prevenção. Certamente o tratamento de mulheres que querem engravidar, né, o tratamento da depressão vai ser importante, né? Eventualmente a pessoa desenvolve uma depressão durante a gestação e depois também vai ter a depressão pós-parto também. Eventualmente a mulher ela pode ter uma depressão que se inicia depois do parto e que daí, vamos dizer, no primeiro mês, digamos que seria a maioria que vai desenvolver, mas eventualmente a pessoa pode desenvolver no segundo, terceiro, quarto mês, eventualmente até depois do quinto, sexto mês, por exemplo. Então é importante lembrar desses aspectos, porque muitas vezes a mulher ela já tinha uma depressão anterior mesmo ao período pós-parto. E tem vários fatores de risco. A gente sabe que, depressão na gestação, porque tinha, vamos dizer, um mito, né, antigo, que era o seguinte: a gestação protege a mulher dos transtornos mentais, né? Então, tire as medicações, não precisa tratar, que a mulher vai estar feliz durante a gestação, os hormônios vão dar conta e acabou. Isso é um mito. Na verdade, o principal fator de risco para a mulher desenvolver uma depressão pós-parto é ter a depressão durante a gestação. Por isso que é muito importante, né, quando a mulher apresenta uma síndrome depressiva, um transtorno depressivo durante a gestação, que ela passe por uma avaliação por um profissional para avaliar aí as possibilidades de tratamento. Ou até um outro fator de risco vai ser uma depressão anterior, ou seja, pessoas que já tiveram depressão vão ter uma chance maior de ter a depressão pós-parto também, mas tem outros fatores também, vamos dizer, secundários. Então, a gente sabe que, por exemplo, mulheres em situações muito estressantes, mulheres mais jovens, menor do que 25 anos, mulheres solteiras, eventualmente mulheres que têm um menor suporte social. Imagina, né, aquela gestação não planejada, numa situação de vulnerabilidade social, eventualmente num contexto de maior violência, eventualmente até violência na relação aí com o parceiro. Uma gestação não planejada, eventualmente, também pode ser um outro fator bastante importante. Muito medo, por exemplo, em relação ao parto. Fatores de risco, assim, relacionados à saúde física também. Eventualmente, aí, obesidade e assim por diante podem ser também, eventualmente, fatores de risco a mulher desenvolver. Daí, a mulher desenvolveu, ela vai desenvolver, então, uma síndrome depressiva, como a gente já explicou aqui no podcast o que é síndrome depressiva. Ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que, vamos dizer, a gente vai falar, olha, essa pessoa tem uma depressão e que eventualmente ela vai poder ser leve, né? Eventualmente ela vai ter uma síndrome depressiva, vai causar um sofrimento, mas ainda a pessoa ela vai conseguir funcionar no dia a dia, ela não vai ter muitos sintomas. Também a gente pode ter um quadro mais moderado, ela começa a ter prejuízo no dia a dia, ou seja, muitos sintomas, um grande prejuízo do ponto de vista funcional, não conseguir sair da cama, por exemplo, né? Não conseguir fazer sua atividade no dia a dia, ou até eventualmente ter aí algum tipo de ideação ou comportamento suicida, ou até perder o contato com a realidade, que a gente chama de psicose. Quer dizer, tem um grande espectro de gravidade, né, desde quadros mais leves e quadros mais graves, e que daí vai ser importante porque, vai ser importante para o diagnóstico, né, quer dizer, a pessoa para ter uma depressão pós-parto não necessariamente vai precisar ter um quadro super grave, quer dizer, tem pessoas que vão ter um quadro leve, então também tem uma questão, até um pouco de preconceito, né, quer dizer, a mulher está lá com algum quadro depressivo leve e a pessoa vai interpretar isso como preguiça, olha só, ela não está gostando de ser mãe, coisas desse tipo, né, então é importante considerar que tem todo esse espectro de gravidade, porque daí vai ter a implicação de tratamento, né, certamente um quadro que é leve vai ter um tratamento bem diferente de um quadro que é grave, como ideação de suicídio ou até psicose. Uma coisa muito importante que o Marcos falou aqui é que depressão grave é um problema muito sério, é um problema que precisa de um tratamento intenso, que seja coerente com essa gravidade, inclusive com os cuidados que o Marcos colocou aqui para suicidabilidade ou psicose. Porém, a maior parte das depressões, elas não são graves. E existe uma certa tendência, a gente vê até isso por parte das próprias pacientes, de entender que uma certa quantidade de depressão, às vezes uma depressão até moderada, é algo que faz parte de uma gestação, porque afinal de contas é difícil, porque afinal de contas, de fato, existem sintomas físicos desagradáveis na gestação, principalmente náuseas no primeiro trimestre, seja outras dificuldades até de deambulação, um sono perturbado pela uma barriga que cresce no terceiro trimestre, como se um quadro depressivo, às vezes claramente instalado, de uma intensidade moderada, como se aquilo fizesse parte do processo da gestação. E ainda que seja muito prevalente, não é essa maneira como a gente encara uma síndrome depressiva. O Marcelo e o Marcos falaram de vários fatores de risco para a depressão nesse contexto, né? Depressão perinatal, durante a gestação, pós-natal, puerperal, a maneira como você quiser chamar. Mas o fato é que a gente precisa tratar.
E com muita frequência, as próprias gestantes ou puérperas têm uma dificuldade de autoaceitação, de aceitação de que sintomas estão acontecendo. Porque ou se sentem que estão sendo ingratas, que aquilo é uma dádiva, que aquilo é uma bênção e que não pode haver nesse contexto um sofrimento. Quer dizer, olha como a gente tem uma relação até com os episódios que a gente gravou, um episódio sobre regulação emocional, um episódio sobre desregulação emocional. Nesse contexto de se aquela emoção não deveria estar acontecendo, aquele conjunto de emoções negativas que caracterizam muitas vezes ali uma depressão ou de uma dificuldade em apreciar a vida, de falta de uma emoção positiva, se aquilo não poderia estar acontecendo, que aquele é um momento ideal da vida, significa que aquilo não pode ser aceito, que aquilo precisa ser escondido, que aquilo precisa ser rejeitado, que aquilo não pode ser reconhecido e muito menos tratado. Isso é um fator que parece que contribui para uma dificuldade de tratamento, de diagnóstico e tratamento das depressões nesse contexto. Como o Marcelo falou, um diagnóstico que precisa ser feito muito além do trabalho do psiquiatra e do trabalho do psicólogo. Tem que ser um trabalho dos principais médicos que assistem as pessoas nesse contexto, que é o obstetra e pediatra, de fazer uma percepção desse diagnóstico, de perceber esses sintomas. Tem uma escala muito consolidada, traduzida para o português, que é a escala de Edimburgo, para depressão puerperal, de depressão durante a gestação, que é uma escala que vai avaliar esses sintomas, é uma escala de fácil preenchimento. Ela não é uma escala que faz o diagnóstico precisamente, mas ela faz uma triagem, uma coisa que a gente chama de screening, que é muito importante, para selecionar pacientes que têm uma probabilidade aumentada de estarem com depressão, que possam ser posteriormente bem avaliadas por um profissional. Mas a questão aqui é a gente reconhecer que, sendo franco, a maior parte das mulheres com depressão na gestação ou puerperal não recebem esse diagnóstico de uma maneira precisa, a maior parte das vezes não estão sendo tratadas. E aí depois é uma questão de como que é esse tratamento. Porque também uma razão, muitas vezes, de não se querer fazer um tratamento é um tema que a gente já abordou no episódio recente sobre o uso de psicofármacos na gestação, é a possibilidade de uma medicação fazer mal para o feto, que é um tema que tem que ser estudado e compreendido com profundidade para que a gente possa tomar decisões assertivas diante da literatura disponível para o tratamento dessas mulheres, Pois é, Pedro. E que nem você comentou, bom, a gente pode que existe esse screening, essa triagem para suspeitar de depressão pós-parto. Então, bom, até para nossos ouvintes mesmo também saberem um pouco de quando suspeitar de que uma gestante, ela pode estar em depressão pós-parto. Bom, todo mundo já ouviu falar provavelmente daquele blues puerperal, Qual que é a distinção entre um blues puerperal e depressão? Basicamente, um blues puerperal, uma quantidade considerável de mulheres podem experienciar esse blues puerperal, que basicamente são sintomas depressivos leves, bem leves, que eles, em geral, acontecem até 2 a 3 dias depois do parto e duram, no máximo, 2 semanas. Mas isso não se mantém. São, primeiro, que tem que ser leves e eles acabam, depois de 2 semanas, se resolvendo, basicamente, espontaneamente. Isso, ou seja, seria como se fosse um quadro que ainda não chegou no limiar de a gente diagnosticar como depressão de fato. Bom, e o que seria, como suspeitar que uma mulher pode estar em depressão pós-parto? Alguns sinais, por exemplo, muita ansiedade no cuidado com a criança, mais uma ansiedade que excede assim o que é esperado de ansiedade nessa fase, que não responde e não melhora com o reasseguramento das outras pessoas. Então, por exemplo, tem a avó, tem uma amiga de confiança, tem o marido ou a companheira que está lá ajudando a cuidar do bebê, e o reasseguramento não aparece, que a pessoa não consegue processar mesmo o que está acontecendo. E as decisões, elas ficam, a grávida, a mãe, ela não consegue tomar decisões, e fica uma coisa que muito desesperadora, inclusive para quem está assistindo isso. Falta de interesse nos cuidados com a criança, que pode ser, na verdade, um foco excessivo nessas preocupações, às vezes um uso de álcool e mais tabaco nessas situações, descontar como se fosse essa ansiedade. E também não aderência aos cuidados pós-natais, por exemplo, às vezes o cuidado tanto em parto
parto natural quanto em parto cesárea, tem cuidados específicos que tem que ser tomados e às vezes a mulher que está em depressão pós-parto não vai conseguir tomar esses cuidados. Então, todas essas coisas, né, frequentemente falar com o obstetra, com o pediatra de maneira desesperada, como se alguma coisa grave estivesse acontecendo. Então, você vai pesando tudo isso. É claro que você tem que pesar como é que está a rede de suporte, como é que está a rede de apoio. Esses sintomas não são vistos num vácuo, né? A gente tem que ver o que está proporcional, o que não está proporcional. E nessas horas, gente, sinceramente, né? Todos esses são sinais que a gente está tentando passar para vocês de como suspeitar, mas claro, né? Avaliação de um profissional, porque, bom, quem tem experiência em ter já visto isso, né? Tanto obstetra, psiquiatra, pediatra também já ter visto essa situação e saber o que tá no normal e o que não tá no normal, né? Para os familiares é muito difícil, porque para os familiares também muitas vezes é a primeira vez que tá acontecendo tudo, né? Tá acontecendo, imagina, primeiro filho, primeira filha. Então, essa suspeita faz com que você, procure ajuda profissional, né? E tem a questão própria das dificuldades do cuidado com a criança, a privação de sono, insegurança, né? São todas questões que contribuem para um estresse maior e a gente já tem episódios sobre isso, como que distúrbios de sono podem contribuir para um quadro depressivo. É muito importante a gente lembrar dessa questão do tratamento. A gente tem um episódio sobre o uso de psicofármacos na gestação. Não dá tempo da gente se estender para falar aquilo de novo, mas tem um episódio recente. Mas a mensagem central é que a literatura, ela convergiu nos últimos 10, 15 anos para comunicar para nós, profissionais de saúde e também para os familiares e pacientes, que o perfil de segurança dos antidepressivos, que são dentre os antidepressivos mais utilizados para o tratamento de depressão, tem um perfil de segurança muito bom, tanto no uso da gestação, quanto no uso no período puerperal, né, em que você tem a amamentação e que tem alguma passagem da medicação pelo leite, ainda que em grande parte dos fármacos seja uma passagem diminuta. Que esse uso, ele é seguro, ele é benéfico, né, ele é eficaz, né, os remédios funcionam, e que contribui para que aquele binômio materno-fetal, materno-bebê, tenha um bom desenvolvimento, que possa haver uma boa relação mãe-filho. Isso, claro, não quer dizer que toda paciente que tem uma depressão puerperal não tem uma boa relação com o seu filho, não é disso que a gente está falando. A gente está aqui falando de que as mulheres que têm depressão e que vão cuidar de um bebê, elas percebem que é um desafio adicional. Já é um desafio grande o suficiente para as mulheres que não têm depressão, que não estão deprimidas. O desafio é maior ainda para as mulheres que estão deprimidas. E o nosso trabalho é permitir que aquela mulher esteja na melhor situação possível para que não somente ela cuide da criança da melhor maneira como ela poderia cuidar, mas como ela possa curtir a maternidade, para que seja um momento em que ela se lembre com boas experiências, com bons momentos de alegria, de acúmulo de memórias positivas. Infelizmente, a gente vê muitas mães que relatam que elas têm poucas memórias positivas nos primeiros meses de vida das crianças. E isso é uma coisa que a gente tem que evitar. A gente tem que ir atrás de... As dificuldades existirão, mas também que haja boas memórias e que isso possa ser um foco de uma melhor relação, de aproveitamento de prazer e de emoções positivas naquele contexto, que isso seja atingido na medida em que há melhores sintomas depressivos com o tratamento apropriado de uma depressão, que é um tratamento. A gente já falou aqui em outros episódios, a gente tem um convidado, Gustavo Medeiros, que é especialista em depressão resistente a tratamento, depressão de difícil tratamento. 3 episódios sobre isso, em que a gente falou do tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico, psicoterapia. Tudo isso possa ser disponibilizado para essas mulheres, para que elas possam ter a sua maternidade da melhor maneira possível. Quer dizer assim, a depressão pós-parto tem várias consequências adversas, tanto para a mãe, eventualmente até para esse binômio mãe-bebê, enfim, para a parte familiar também. E o tratamento pode diminuir muito a chance de até evitar essas consequências, como o Pedro falou. E dos tratamentos, pessoal, existem assim, uma gama de tratamentos. A avaliação é complexa e a seleção dos tratamentos também geralmente vai ser complexa. Claro que quadros mais leves, eventualmente, podem ser manejados, como psicoterapia, eventualmente alteração de hábitos de vida, exercício físico e assim por diante. Agora, quadros de moderados a graves, de forma geral, o psiquiatra vai indicar um psicofármaco, um antidepressivo, que, enfim, a gente tem um episódio sobre isso, mas eventualmente o mais comum é a pessoa escolher um antidepressivo que já funcionou, né? Quer dizer, você não vai testar algo novo durante esse período. Mas existem quadros, assim, até mais severos e muito graves, que eventualmente envolvem psicose e, às vezes, até não apenas o antidepressivo vai ser o suficiente, existem casos até que eventualmente vai para eletroconvulsoterapia
terapia, mas quer dizer, isso é um subgrupo muito específico e mais raro de depressões pós-parto. A grande imensa maioria não vai precisar desse tipo de tratamento, é claro. Uma coisa que eu acho que é importante dizer também é um sintoma, na verdade, né, que acontece nesse período, principalmente em mulheres que têm uma depressão pós-parto. São ruminações a respeito de causar mal para o bebê, né? Ou seja, são pensamentos, muitas vezes aversivos, e são egodistônicos, ou seja, a mulher ela não quer ter aquele pensamento, e muitas vezes ela começa a ter, vamos dizer, muito medo de causar mal para o bebê. E que, bom, isso não necessariamente é apenas relacionado à depressão pós-parto. Eventualmente existem quadros assim, de TOC, né, de transtorno obsessivo compulsivo, mas podem acontecer nesse contexto de depressão pós-parto. E que muitas vezes, assim, o asseguramento com um bom profissional e o tratamento costumam ajudar nesses sintomas de ruminação em relação a causar mal para o bebê, né? Agora, assim, sempre que tiver quadros mais graves que envolverem psicose, daí geralmente é um quadro que vai precisar de uma avaliação mais cuidadosa do profissional, porque daí realmente vai envolver um maior risco mesmo para o bebê, e eventualmente uma conduta de proteção para o bebê pode ser necessária. Mas, mais uma vez, esses quadros são quadros mais raros e que vão precisar de uma boa avaliação com um psiquiatra, com um terapeuta, e vai ter que certamente envolver a família. Bom, pessoal, a ideia era falar sobre esse tema que, infelizmente, ainda é uma condição subdiagnosticada, né? Esse contexto de uma depressão na gestação ou depressão puerperal. Mas que a gente espera que possa servir aqui de informação para vocês. E a gente está sempre aberto a sugestões de novos temas, críticas, elogios, sugestões. A gente lê todos os comentários. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço.